Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um encontro online na série Fique em Casa, do projeto Guardiões da Água, com a oficina de literatura hoje voltada para uma questão de literatura produzida em língua portuguesa, mas produzida no continente africano de língua portuguesa, num país de língua portuguesa. Então isso depois eu vou explanar a partir do tema, a partir da nossa condução da aula. Mas desde já quero deixar um agradecimento especial para esta aula à equipe que trabalha com o Projeto Guardiões, ao meu coordenador Eduardo Tamboreiro, ao meu secretário Pedro Vasconcelos, aos meus colegas que trabalham com a literatura, o Cascata, e os meus colegas com as outras linguagens artísticas. E também já deixar de antemão aqui uma informação de que nós vamos passar deste formato, que são aulas de 1 hora por semana, nós vamos passar um formato menor e com outro tipo de produção. Então hoje também, de certa forma, é uma dessas aulas que a gente fecha um ciclo de aulas, eu estou fechando hoje um ciclo, que venho pautando em cima da literatura, estudos literários, estou passando por elementos de literatura, por temas também, né? Então hoje, para dar continuidade a esses temas, a diversidade de temas, ou a diversidade de leituras e de produções, de visões sobre literatura e sobre também como isso acontece nos diversos povos, em diversas épocas. Então eu escolhi o tema de hoje, a literatura africana em um conto atual, né, angolano. Gostaria de dizer assim, vou seguir um roteiro, essa aula vai ter 4 partes também, eu procuro sempre trabalhar em 4 partes. A primeira parte eu falo um pouco dessa síntese temática do que é essa literatura que nós vamos tratar hoje. Em segundo momento, eu tomo a literatura na contemporaneidade e com as suas relações de tempo e espaço, e depois eu vou afunilando a conversa e vou em torno de um conto africano. Eu consegui esse conto na versão deste livro, Contos Africanos, que é uma edição brasileira da editora Ática, reunião de contos de escritores dos 5 países africanos que têm por base a língua portuguesa e participam de um sistema literário de língua portuguesa. Pega um conto desse livro. E na última parte, então, eu faço as considerações gerais, ligando a questão dos sentidos, a questão das possibilidades de leitura, que entendo assim que essa aula, nesse formato, possa também ser proveitosa para um ponto de partida ou para uma continuidade no debate, para quem já está no debate, para um ponto de partida para quem vai começando a mexer com tudo isso, né? Vemos sempre que uma das dificuldades é o acesso ao material impresso ou às obras literárias produzidas na África, né? Eles falam também hoje em África, né? Mas na África. E eu nesse sentido, quando eu fui estabelecer o meu plano de trabalho de hoje, eu já tinha até feito um destaque para dizer que conhecer, se aproximar da literatura africana não apenas está, vamos dizer assim, condicionado à questão do acesso a esses livros. Hoje também nós temos a possibilidade de explorar não apenas pelas obras literárias publicadas, mas também pelos livros de cultura da África. E de toda forma, uma ideia não vamos dizer, não diminui a outra. De fato, há uma dificuldade. E aqui no Brasil já acontece o mercado editorial dos últimos anos, das últimas décadas, e também a universidade com seus pesquisadores, porque nós temos nas diversas regiões do país hoje departamentos que estudam a história, a cultura e a literatura africanas.
Então, nós também hoje vivemos num tempo bem mais interessante. Nos anos 90, quando estava próximo da Universidade da Unicinos, a graduação em Letras da Unicinos era a graduação em língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa. Então, que compreendia a literatura brasileira, a literatura portuguesa e as literaturas africanas de língua portuguesa. No nosso caso, de hoje, um conto angolano. O Angola faz parte de um desses países, né? Nós temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que temos as literaturas que então nos chegam desses países africanos. E essa literatura africana, ela tem uma relação muito grande com a literatura brasileira. Tem uma relação de força com a literatura portuguesa, porque os portugueses colonizaram um continente e esses países que eu mencionei então estavam sob o jugo de Portugal. E a partir do século XX, já no século XIX, inicia um processo de produção literária muito assim, vamos dizer, muito desalinhavado no sentido de a gente ter uma compreensão de um processo, de um sistema, mas ele vem acontecendo quando o Império, aí é que são as relações de força, né? O Império precisou produzir nas colônias documentação, boletins para informar a corte, e ao chegar nos espaços da África, né, o maquinário, a tecnologia da época para produzir esses documentos, então aqueles africanos que trabalhavam para os portugueses, alguns desses africanos se desenvolveram na parte do uso do papel, do uso da escrita. Então, seria interessante, não vai ser aqui este momento, não será aqui este momento, mas seria interessante fazer uma aula, em algum momento, para se falar das relações, ou da passagem, da oralidade, que se diz, vamos dizer, no sentido bem amplo essa palavra tem variantes dessa palavra também que se usa no campo da cultura, oralidades, e dessa passagem para a base da escrita, né? Como é que isso aconteceu? Então você tem uma literatura na África, que é uma literatura, poderia até dizer, que se passa de geração para geração, são os contos, as lendas, são os ditos, são os textos de memória que vão se perpetuando através dos grupos, né? E eu estou pensando ainda especificamente dos 5 grupos mencionados. Então, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e estou pensando em Cabo Verde, que são territórios de colonização e que foram por vários processos, mas eu estou dando um dos processos que é a chegar, vamos dizer, o colonizado cooptando a tecnologia e os meios, instrumentos para fazer circular seu pensamento. Então você vai ter a poesia que vai circular via jornais, você vai ter os livros primeiros impressos, mas são de uma inexpressividade em termos de tiragem e tudo mais, mas já está começando. Então vamos dizer, na base desse processo que nós vamos falar agora, da literatura africana, está vamos dizer assim, essa é uma síntese, né? E eu fiz uma consulta a alguns pesquisadores do Brasil, então eu já disse que nas regiões brasileiras, em diversas universidades, centros de cultura, se estuda, pelo menos nos últimos 50 anos, se estuda muito a literatura africana. Não sei se dá 50, talvez 40 anos, a partir dos anos 80 começa então, né, porque você vai ter o processo de a Revolução dos Cravos em Portugal, que vai haver uma ruptura com o processo, dentro do processo de colonização, vai haver uma ruptura em que parte da sociedade europeia, dos colonizadores, entendem que tem que desmanchar o sistema de colonização, e para ser assim muito simples nas expressões, isso é mais complexo do que eu estou dizendo.
e aí se começa toda uma luta. Inclusive vai haver luta civil, vai guerra civil no continente africano, porque os portugueses que estavam estabelecidos e com propriedades e com poder dentro dos territórios africanos não quiseram abrir mão. Então não foi só apenas uma decisão do império que diz, não, nós tiraremos as tropas, mas há toda uma estrutura que ficou fragilizada, ficou enferma, adoecida, no sentido de não perceber vamos dizer, a emancipação que se anunciava, que já estava em curso, a luta, a própria força das organizações por parte da sociedade civil, no caso da população, indo para dando de contra todos os processos de julgo, né? Então, de modo que esse é um processo de tomada do repertório, tomada dentro do próprio sistema de tomada dos espaços, a questão do uso e o surgimento desses arautos, desses intelectuais negros, né, que depois vão, nos anos 60, 40, 50 e 60, vão estudar em Portugal, na Casa do Estudante de Portugal, e vão, com formação de sociologia, de filosofia, de eles vão voltar à África já com o pensamento de também dar base, da sustentação para a ruptura de fato. Esse processo ele é longo, ele é demorado, ele é paulatino. Então você vai ouvir, nós ouvimos dizer, nas lutas pós-coloniais, como eu fiz referência, mas você vai ver um processo de pós-colonialidade mesmo. Então vai cada vez mais se distanciando da metrópole, mas também enfrentando problemas do sistema que a gente, para resumir um pouco, é o sistema capitalista, como ele ingessa algumas relações e faz acontecer as relações dentro da sociedade, as relações de força. Então, isso colocado, eu tenho um texto assim, que eu tomei aqui da professora Carmen Tindó Seco, um ensaio, né? Nós temos, falando da professora Carmen, eu poderia falar de outros nomes. Eu tenho a professora em Minas, né? A Carmen está no Rio. Em Minas eu tenho a professora Maria Nazaré Soares Fonseca, né? Com quem também eu estive num evento da Fundação Palmares em São Paulo. Ela fez palestra e fez mediação com escritores que estavam africanos convidados, né? E eu também menciono o nome da professora Carmen. Eu mencionei antes, se não menciono agora, a professora Rita Chaves, de São Paulo, que faz a seleção e organiza a introdução e a apresentação destes contos africanos. Também nós temos, estou dando alguns, peguei 2, 3 livros ali do meu material. A professora Maria Zilda Cury também está envolvida com África, dinâmicas culturais e literárias. E para assim dar um nome assim que eu entendo contornável, o Francisco Noah, de Moçambique, que tem uma presença e uma importância enorme nos estudos africanos, literaturas africanas. Eu tenho aqui o livro dele, Uns e Outros na Literatura de Moçambique. Ele também foi reitor de universidade, ele também tem uma tese longa sobre a identidade, a formação da identidade a partir da literatura em Moçambique, etc. Então, puxando esses papéis, nós estamos falando de papéis, da passagem de memória, de oralidade para papéis, eu menciono alguns papéis que eu destaquei para nosso encontro. Então, eu destaquei um trecho do início de um artigo da professora Carmen, que ela diz assim, é bem sintético, vou ler e deixar registrado nessa aula. As literaturas africanas de língua portuguesa são ainda jovens, com aproximadamente 160 anos de existência. Apesar de os primeiros textos datarem da segunda metade do século XIX, só no século XX, na década de 30, em Cabo Verde, com a revista Claridade, e nos anos 50 em Angola, com a revista Mensagem, é que essas literaturas começaram a adquirir maturidade, se deslocando da literatura portuguesa, ou se descolando da literatura portuguesa, trazida como paradigma pelos colonizadores. Embora não se tenham desenvolvido sempre em conjunto, devido aos seus respectivos contextos
socioculturais diferenciados. Essas literaturas são geralmente estudadas nos meios universitários ocidentais, sob a denominação abrangente que envolve a produção literária de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, ex-colônias de Portugal na África. Então, acho que esse é uma primeira síntese temática, dando conta, assim, dizendo, apenas de que eu fui esbarrando em questões que estão em torno desse período histórico que vai, vamos dizer assim, culminar, vai ficar acentuado na metade do século XX e vai se desdobrando e vai chegar até nós, né, com produções e tudo. Então, eu acho que vale a pena também, assim, a título, eu aqui estou bem específico dentro da literatura, mas a título já de dar um destaque no processo de descolonização que eu falava, e conversando, faz alguns meses, conversando com um professor em Minas, o professor Leandro Garcia, falávamos sobre literatura de Cabo Verde, e ele dizia, eu falei, qual o destaque, Leandro? E ele dizia, olha, nós sempre temos que falar, aproveitar as ocasiões para falar que houve um processo de descolonização. E, portanto, houve uma colonização muito acirrada, muito desumana, brutal no território, nas culturas africanas, e houve um processo, não por geração espontânea, mas por uma luta social, né? Então nós vamos ver que quando Portugal vai ao encontro de um anseio, está indo ao encontro, mas quem está fazendo a luta mesmo são as lideranças, são as cabeças pensantes, são aqueles que já estavam dando do contra o que estava acontecendo. Então não foi um de barato, como se diz, né? Não se chegou de barato essa situação. Então a professora Rita Chaves, quando ela inicia o livro dos contos, ela está fazendo uma pequena introdução e ela diz assim: quem estiver habituado a encontrar apenas nos noticiários as terras e os povos africanos reduzidos à violência e à miséria, vai se surpreender. É verdade que esses problemas fazem parte de sua história e principalmente de seu presente, mas não são os únicos fatos a serem destacados. As literaturas africanas são chaves para penetrar os muitos mundos que o continente guarda, desvendando alguns de seus mistérios pelas palavras. Então aqui também, né, um destaque para essa relação história, literatura e ficção. E aí nós temos o pano de fundo para o que nós vamos hoje ouvir. Teríamos que fazer um destaque, acho que a professora Rita e a professora Carmen falam da diversidade dessas literaturas. Então, o que vai acontecer em Guiné-Bissau, o que vai acontecer em Cabo Verde, né? O Amílcar Cabral, que era de Cabo Verde, que vem para Guiné, vai fazer a luta pela independência de Guiné, vai escrever um livro com Paulo Freire, né? Eles têm um livro de cartas, é muito interessante. Depois ele vai ter aquela morte sem porquê, né? Ele é assassinado. E eu pego dois territórios africanos que estão sob esse tema nosso da literatura que aqui surge. E Angola e Moçambique, que é mais conhecido aqui no Brasil, quando se fala em literatura africana de língua portuguesa, se fala em Angola e Moçambique, muito mais que Guiné-Bissau, São Tomé, né, a guineense, né, a literatura cabo-verdiana. Então essas literaturas, elas estão envoltas numa questão que se acentuou para todo o continente. Então você vai ter o continente africano, não é só nesses países que se produz literatura, né? Então nós temos literaturas fantásticas. Aqui no Brasil mesmo tem obras trazidas para cá. Eu até deixei de lado, não dei destaque aqui, mas poderia uma escritora africana da África do Sul, que está traduzida aqui no Brasil, mas eu não quis fugir muito a esses processos de colonização e descolonização, para ficar com o tempo da gente tratar o nosso tema de hoje. E esse, vamos dizer assim, repertório de escritores, né? Então nós vamos ter, né, um repertório assim
que vai nos chegando aos poucos e marcadamente por nomes de homens escritores. Mas nós temos as mulheres escritoras, né? E a Chiziane, né? Paulina Chiziane, moçambicana, e eu tenho aqui, muitos conhecem também moçambicano, o Mia Couto, que é bastante conhecido, e também o Nelson Saúde, que também esteve no Brasil, Nelson Saúde, com esse livrinho, O Rio dos Bons Sinais. Estou trazendo aqui esse livrinho com o Nelson Saúde, mas ele teve várias relações com o Brasil. Eu também tivemos aqui no Brasil também o Monde Jacques, que é angolano, como é angolano o Agualusa, que nós vamos imediatamente começar. E antes que a gente deixe de lado, eu quero fazer referência ao texto vou pegar aqui direitinho, o que é a africanidade, Kabengele Munanga, que é um intelectual. Ele é do Congo e veio para o Brasil e se tornou professor de literaturas na USP. E o Kabengele sempre está nos circuitos literários, sempre está nas revistas, tem publicações muito importantes, e ele vai falar o que é a africanidade. E quando a gente toma panoramas da literatura africana, seja do Manuel Ferreira, seja da Maria Nazaré, sejam outros panoramas, vamos encontrar que ali no cadinho do início do século XX, ou a metade do século XX, os processos de negritude, tanto na França como nos Estados Unidos, vão aportar pensamento, vão aportar ferramentas teóricas para se começar a pensar o que se produz, o que é de fato, né, a africanidade. Né? Tem aquele pensador Rouana, né? Quem matou o Cão Tinhoso, e depois o Monde Jacques vai reescrever essa história. Então já vai ali na metade do século XX, está se produzindo uma literatura que depois vai ser refeita. Aí nós vamos ter o romance, o Pepetela, né? Os romances de Pepetela, em que ele vai falar da luta pela independência, né? Em Angola. Então não podemos, como eu estou dizendo, se eu vou me estender, vamos criar assim, uma série de teias de relações que são importantes, e cada um de nós que começar a ler o tema da literatura africana, de língua portuguesa, vai se enveredar por essas redes, percebendo que há uma marca de dor muito grande quanto nessa literatura produzida já depois da segunda metade do século XX, e sobretudo depois da independência, das independências, depois dos anos 70, que vão trazer a questão da guerra. Isso vai acontecer também na literatura portuguesa, né? Como lá o Antônio Lobo Antunes, poderia pegar o Lobo Antunes, poderia pegar a Teoria da Geração, também tem relatos, mas pegar o Lobo Antunes, né? Com Os Cus de Judas, que é um romance incontornável para se entender o processo visto por dentro, né? Então a personagem está no território africano, nas lutas, e ele vai então fazer dar o olhar do que está acontecendo ali dentro, do que foi a luta pela independência. Então esses temas, vamos dizer, via de regra, né, a questão da afirmação identitária, a questão da revisão do que foram as prisões, as pressões, os encarceramentos existenciais dentro a partir de um ponto de vista das guerras, isso me parece que tem a ver com o que Rita Chaves fala, quando vai dizer que ainda hoje, né, é verdade que esses problemas fazem parte de sua história e principalmente de seu presente, mas não são os únicos fatos a serem destacados. Então, para isso, eu já caio, né, já agora estamos dentro do tempo que eu estava precisando, eu já caio na seleção de um conto, que eu escolhi esse conto porque ele vai fazer a mescla entre a história, que vai continuar aparecendo, a história do continente, a história da civilização africana, sobretudo essa civilização que sofreu o processo
por parte de Portugal o processo de colonização e também lutou e sofreu também e lutou pelas consequências da emancipação, uma primeira emancipação ou o início de um processo de total emancipação. Não sabemos, eu não tenho essa avaliação, mas eu tomei um autor que publica em 2005, portanto já no nosso século, é uma seleção de contos, que é o Agualusa. Então o Agualusa ele nasce em 1960, ele assiste, ele é filho de... tem familiares portugueses, familiares brasileiros, mas ele nasce em Angola, ele é formado dentro do horizonte africano. E o Agualusa então publica um livro em 2005, Manual Prático de Levitação, que é um livro de contos. E dentro desse livro tem um conto, então, que é o conto de hoje. Eu vou falar esse nome agora, talvez eu vou repetir um pouco mais esse nome para se guardar o nome do conto, para quem quiser depois ir buscar esse conto. Passei por um sonho, é o nome do conto. Né? E o conto é um conto pequeno, que está no livro, que eu aqui antes disse, é o livro Contos Africanos, organizado pela Rita, está publicado no Brasil, a editora Ática. E o Passei por um Sonho, eu quero ver esse conto a partir de alguns travejamentos, como se diz, né? Eu quero ver o conto a partir do travejamento da escrita e da linguagem, que linguagem literária é utilizada. Eu quero ver o conto pelo travejamento do que eu vou chamar de códigos ou de que eu vou fazer fechos, né? Enfeixar, fazer fechos de sentidos dentro da história. E um desses sentidos é o temporal ou a linearidade, se a linha por onde passa a história ou a descontinuidade desta linha atrapalha ou não, né? A compreensão do todo. E também quero fazer do ponto de vista da multiplicidade de sentidos. Quando se diz passei por um sonho, talvez o signo texto possa ser o sonho. O que é o sonho? Né? Então, se eu estava dizendo antes que há uma trajetória de um tempo, há um tempo anterior à colonização, anterior à metade do século XIX, há um tempo durante a colonização e há um tempo posterior à colonização, que é o tempo que vem desde os anos 70 para cá, são 50 anos, meio século, e isso tudo como resultou. E esses contos, então, vai aparecer na virada do século XX para o século XXI. Então nós temos um conto aí que está nos trazendo elementos. Do que fala, né, Passei por um Sonho? Eu vou ler o introdução. Ele é, como eu disse, tem 3 páginas e meia esse conto. Eu vou ler só o início, que aí já conversamos por aí. O conto Passei por um Sonho, José Eduardo Agualusa. Começou com um sonho. Afinal, é como começa quase tudo. Justo Santana, enfermeiro de profissão, sonhou um pássaro. Discurso direto agora. Então, o narrador nos traz, né? Então nós temos o narrador, já temos essa personagem, Justo Santana. E aí vem uma fala da personagem. Passei por um sonho, disse a mulher, quando esta acordou, e vi um pássaro. E aí segue, tá? Linguagem, né? Então nós vamos ter algumas referências, nós vamos ter, digamos, me falha a memória, vamos enumerar. A primeira referência que nós vamos ter de África dentro desse conto é o rio Zaire. É um rio que vai passar pelo Congo, vai passar por Angola, vai descer a Namíbia. Né? Ou não sei se ele chega a descer, eu pego ele no mapa assim muito informal, peguei só para me localizar. O rio Zaire. Né? Depois eu tenho uma referência dentro do conto a Luanda, capital de Angola. Né? Luanda, tem uma referência. Depois eu tenho uma referência, tem o rio, tem Luanda, eu tenho uma referência a Namibe, que é a forma variável de Namíbia, que é onde tem um deserto e para onde a personagem vai. E depois eu tenho a referência de Cabo Verde. Né? Cabo Verde, vai bem no final do conto, e para o Tarrafal.
Tarrafal era uma prisão, era um local de prisão do Império. Então está em Cabo Verde. Então o que acontece? Então eu já uso a palavra prisão, eu já uso a palavra sonho no início, né? Então a história, né, se dá porque o Justo Santana sonha com um pássaro e esse pássaro vai reaparecer ao longo dos dias. E o Justo Santana vai receber uma ordem desse pássaro, né? Vai receber uma ordem, né? E esse pássaro aparece, esse pássaro é bonito. Inicialmente se diz assim, era um pássaro grande, grave, branco como um ferro incandescente, e com umas asas ainda mais brilhosas que o dito pássaro usava sempre abertas. Vai ter uma outra referência em seguida dessa frase, eu cortei o período, mas eu quero depois introduzir essas referências junto com o contexto. Então há um pássaro que aparece em sonhos e ele vai aparecer em sonhos. E a cada vez que esse pássaro aparece e vai embora, então há um elemento também bacana aí, eu não sei se eu posso dizer informalmente surreal, que esse pássaro, quando ele vai embora, ele deixa pétalas, pétalas, é como se fosse pétalas, mas é umas penas que caem e ficam ali, né? E o Justo Santana recolhe, e num primeiro discurso, o pássaro profere discursos, e o primeiro discurso é que o Justo Santana precisaria ir fazer alguma coisa, né? Cuidar, né? E fazer alguma coisa. E faz um discurso e o narrador, né? O narrador vai colocar a questão. O discurso do pássaro assustou o enfermeiro, homem simples, tímido, avesso a confrontos e sem qualquer vocação para a política. Então a mulher diz, é apenas um sonho. E aí, então, Justo Santana, a gente não tem, como o conto é uma forma breve de narrativa, ele é enxuto e ele vai deixar as entrelinhas, nós podemos preencher. Do meu preenchimento dessa entrelinha, é que não sabemos, né, se a vida do Justo havia um exercício da profissão, ele era um enfermeiro, mas o fato é que ele se torna um curandeiro. Ele abre os espaços de onde ele vive e começam a aparecer pessoas procurando por ele, e as pessoas ele trata, e as pessoas que ele coloca a pena, dá à pessoa a pena a colocar na boca, a pessoa sente um alento, elas curam. Então, primeiramente, ele curou um caso de elefantíase, e depois ele curou um caso, devolveu a vista a um cego. Também não se sabe, não se tem, é sucinto, é conto. Então é sucinto. Não sabemos que gravidade, se era cego de nascença, se era um cego tipo, momentâneo, por um tempo, não se sabe, mas ele curou. E aí ele começa a fazer, a ter uma procura muito grande de uma multidão de padecentes procuram por ele. E ele então começa a ter uma fama, e a fama do Justo Santana vai além do rio Zaire, né? E aí nesse sentido ele fica famoso e está ali, e ele está incomodado, porque cada vez que o pássaro aparece, o pássaro faz com que ele decore um discurso. Então ele não gosta daquilo, aquilo não está bem para ele, e ele diz, se esse pássaro continuar, ele diz um dia para a mulher, se esse pássaro continuar a fazer, se o pássaro continuar assim tão generoso, ele diz, né, ainda o veremos transformado numa alma despenada. A brincadeira, há uma ironia, também tem isso na linguagem, né? E aí um belo dia, né, só para a gente encaixar, um belo dia vem soldados à procura dele e levam no preso e o levam ao deserto de Namibe. E aí me parece que fecha o primeiro tempo, né, da história, né, que eu chamaria esse tempo assim do tempo do curandeiro, porque ele teve um tempo anterior que era um enfermeiro, que apenas sonha, depois ele teve o tempo do curandeiro, né, e aí ele é levado para esse lugar, na Namíbia, no deserto, e ele vai trabalhar num farol, e ele vai virar um faroleiro, né.
Então aí a gente no código ele vira faroleiro, primeiro ele é enfermeiro, ele vira curandeiro e aí ele vira faroleiro. Está lá no farol, vai trabalhar por um tempo lá. E então para a gente entender um pouco a questão geográfica que eu falava dos espaços, então você está na África, no continente, você está num país, Angola, você está numa região próxima do rio Zaire, aí você é preso, você é levado para Namíbia, e aí depois você vai levado para Cabo Verde. Então depois eu coloco essa questão do Cabo Verde. Então, eu tenho o conto, que há um sonhador, um conto em que esse sonhador, ele vai atribuir ao pássaro, mas quem está fazendo a ação do pássaro é ele é generoso, e o excesso dessa generosidade, dessas curas, o levam à prisão, soldados aparecem e o prendem, e o levam à prisão, sem julgamento, sem nada, e ele vai ficar um tempo nesse farol, né? Então, o que se amarra, né? O que se amarra, vamos dizer, por exemplo, por uma interpretação, né? Eu acho que vale a pena pensar esses elementos que surgiram no conto, a questão de ser a personagem um enfermeiro e vai trabalhar como um curandeiro, depois ele vai ser tirado dessas duas ações e vai ser colocado num lugar que ele vai ficar sozinho, e ele vai fazer uma fala no meio, lá pelas tantas no conto, dizendo assim: foi o melhor tempo da minha vida. Me parece também, para nós que estamos lendo o conto, que tem aí, recebeu como incumbência, né, a partir do pássaro, e que ele estava se sentindo oprimido com a questão dos discursos políticos. Né? Então nós temos esse pano que alude a algo de história. Né? Então há a gente... E o que fica curioso, vamos dizer assim, para jogar com essa questão da temporalidade, né, ainda, né, é que há duas referências no conto. Né? Para além dessa linha que ele vai seguindo, né, que ela não está organizada assim no conto. Para além disso, vai ter duas referências no conto. No final do conto vai se dizer que ele vai sair livre de Cabo Verde, porque ele vai ser mandado para Cabo Verde depois do farol. Então, no farol, ele está trabalhando, né, já está há muito tempo ali, né, naquele desterro. Então a gente pode usar a palavra desterro porque ele não foi julgado e preso, ele foi tirado por soldados, que também não estão adjetivados, mas podemos colocar a questão aí do império, a questão do colonizador chegando e tirando, e ele é levado então lá para o deserto da Namíbia, para aquele farol, à beira de uma costa. E ele trabalha muitos anos e ele sempre observa que pássaros voam em determinadas épocas do ano, e os pássaros colidem, eles batem no farol à noite, porque a luz atrai, eles batem, se chocam, quebram as asas e se ferem e são levados embora pelo vento. Então o conto te coloca esse elemento. E aí, um dia, Justo Santana vai, dado contra as normas, quer dizer, quem está no farol, o faroleiro tem que acender o farol, em proteção à navegação local. Então um dia ele vai, desliga o farol, e um barco de tropas se choca na praia e fica encalhado. E aí, em seguida, não se fala também, mas nós podemos preencher nossa lacuna. Então, um dia depois, depois de um tempo, ele é levado, julgado e preso e mandado para o Tarrafal, lá em Cabo Verde. Isso, vamos dizer, preenchendo ali esse mosaico de cenas que não estão colocados alinhados, não é um começo, meio e fim. Então o que a gente sabe dentro, e para preencher ainda mais, para problematizar mais ainda a questão do código temporal do conto, é que temos duas marcas textuais, está no texto. Tem essa primeira marca que diz assim, né? Não tinha... aí eu lendo aqui, antecipo uma parte do final. Então, mas ele vai dizer que ele vai ficar no final, né? Ele está num quarto, numa sala, na sede de uma igreja. Ele já está em Luanda, nesse local, e aí quase isolado do mundo, desde 1975. Isso é no meio do conto, essa passagem da história, essa data anotada. Então ele já está no território africano de novo, em 1975. Mas no final do conto, quando ele é levado, dentro da montagem
na narração, aparece que ele foi levado para Cabo Verde, em seguida a frase, se curta, diz: foi solto com a Revolução de Abril e regressou a Angola. Eu poderia fazer isso de outra forma, né? Estou colocando com os códigos, colocando inicialmente então que o Agualuz é um escritor angolano, com obras de romance e contos, e nós tomamos esse conto, e que nesse conto ele está trabalhando com um elemento que vai ligar tanto o imaginário africano como a riqueza imaginária, os trânsitos, como a questão da história, do peso da história. E aí no final ele dá essa referência explícita, né? A Revolução de Abril. A Revolução de Abril foi a Revolução de Abril de 74, dos portugueses, que vai então, né, a Revolução dos Escravos, que os portugueses então vão retirar as tropas dos territórios. Com isso, quem estava preso também vão pôr abaixo a ditadura do Salazar, já estava num processo de derrubada desde 68, e aí vão pôr vamos dizer, mais um elemento para se retirar os interditos do Império, e aí quem estava fora voltou. Então, no caso desse conto, está dizendo que então que o justo vai voltar, né? O justo Santana volta, né? Volta lá da prisão, que está numa prisão em exílio, e ele vai voltar e vai ficar em Luanda. Então a gente vê o que, né? Que a história aqui, ela recua o processo todo do sonhador, ele está, digamos, há um tempo, há uma década, um pouco mais de uma década, há um tempo anterior a 74, então daí seria os que gostam de ler, vamos dizer, de ler a história, de despentear a história dentro da literatura, podem ver como foi o processo vamos dizer assim, de guerra pela independência em Angola, né? Que período ali aconteceu? Mas foi antes de 74, ou também junto, a luta estava colocada, né? Então nesse tempo aí é que está o sonhador dando a cura, alento, e é visto como um elemento, e é colocado aqui também, ele é visto, quando ele é preso, né, quando os soldados chegam e levaram o justo Santana, o infeliz foi acusado de fomentar o terrorismo e a sublevação, e desterrado para uma praia remota, em pleno deserto do Namibe. Olha aqui os detalhes do conto. Então, estou comentando um conto, recomendo a leitura, passei por um sonho, mas eu precisei entrar para a tessitura, né, para o tecido do conto. E então ele está, depois do faraó ele vai, não sabemos também, não tem a data certa, mas ele fica um tempo, porque ele ganhou uma prisão, ele ganhou uma condenação de 15 anos, e aí ele vai lá para Cabo Verde. Então, nesses 15 anos do Cabo Verde, não se sabe quanto tempo ficou, mas essa prisão ela é suspensa a partir da Revolução de Abril. Então, todo um encaminhamento formal, jurídico, de Estado. Então, os que estão presos, os que estão no desterro, aqui no desterro era da Namíbia, mas depois ele estava na Namíbia, depois ele vai para de Namíbia ele vai para Cabo Verde, e aí que ele vai voltar ele estava no desterro, foi preso para Cabo Verde e volta para Portugal, para Luanda. E aí então se amarram as duas coisas, porque aquele passa no início, eu deixei esse elemento, porque esse elemento me parece que é um elemento que pode receber leituras, né? Que a gente, quando faz uma relação dos fechos de sentidos dentro do conto, encontra essa coisa do religioso que vai aparecer no início e vai aparecer no meio, e para o fim, né? Que no início aparece que o pássaro, quando ele ficava de asas abertas, ele era a imagem do Cristo de braços abertos na cruz. E lá no meio do conto, quando ele já voltou para Luanda, está doente. Então, o Justo Santana está doente e está numa cama, num quarto, ao lado de uma sala que as pessoas ficam todas se revezando, não deixam ele sair, e é numa igreja do Espírito Santo, sede de uma igreja do Espírito Santo. E aí ele está ali, literalmente é dito, né? E seus seguidores guardavam-no como a uma relíquia. Na verdade, mantinham-no preso ali, naquele quarto, quase isolado do mundo.
Então, nessa linha, nessas relações do início, meio e fim, há um elemento explicitamente colocado, mas ao mesmo tempo não determinante no conto. Então o conto vai ter esse código existencial, de fato, quem é justo? Quem é o justo, né? Justo Santana. Quem é Justo Santana? Quem é Justo Santana? Que fim levou a mulher do Justo Santana? Qual é a vida do Justo Santana? Mas ele está como, primeiramente, servindo a um discurso do pássaro, depois ele vai servir a um interesse de proteção da costa africana, e depois ele vai para a prisão. Né? E ele, sendo um enfermeiro, um homem, como dizia no início, simples, né? E dizia assim no início do conto, homem simples, tímido, avesso a confrontos e sem qualquer vocação para a política. Então nós vamos nos dar conta que ele está mais que emaranhado, mais que envolvido com os processos políticos, emancipatórios, repressivos, que o império, as malhas que o império tece, né? Como diz o Fernando Pessoa, as malhas que o império tece. Então o Justo Santana está envolvido nessas malhas. E aí passei por um sonho nesse sentido, né? É curioso para se abrir, para se pensar a palavra sonho aqui como um núcleo de sentidos, ou um núcleo que a gente chama também signo-texto, aquilo que vai organizar todo o texto, né? É tão interessante porque aquela dimensão de sonho que está colocada no início, que depois vai se materializando numa ação mais concreta, tanto na cura, como depois no controle da costa, do mar, e no cuidado, o generoso que vai aparecer nele em relação aos enfermos, depois em relação aos pássaros, lá naquela praia, ele no final ele adoece. E aí também tem a relação cura e enfermidade, mas a passagem do sonho, de algo que está por trás das suas relações, e um sonho materialista, vamos dizer, para a gente deixar situado que tem algo desse elemento aqui nesse conto, desse enfrentamento com o sistema. Né? Então, se a gente pensa, fazendo ligações agora do conto com o que foi exposto no início, né? Nós falamos que as literaturas africanas de língua portuguesa estão enraizadas no Império Português. Elas estão enraizadas no Império, portanto, elas têm uma relação muito próxima com a relação com o Brasil, que das colônias, né, vai ser um modelo para a emancipação. A nossa literatura é um modelo para a emancipação dos países africanos, a nossa literatura brasileira. Né? Jorge Amado é modelo, Drummond é modelo, Bandeira é modelo, e outros autores. Estou pegando assim 3, mas são outros. E aí nós vemos que a relação da linguagem, do conto, da temática explorada no conto, seja uma temática, ora, muito mais enigmática, não sei se eu poderia dizer isso, não tão enigmática, mas mais assim, surreal, não com a precisão conceitual dessas palavras, que vai mexer com sonho, que vai mexer com imaginários, ela está mexendo com todo um conjunto de elementos materiais, a materialidade do império. E se eu quiser dizer, as relações, para ficar ainda, para não deixar de ser preciso como fomos antes, ao dizer, são questões materialistas, de um processo histórico materialista, que estão colocadas por trás desses véus de sonhos, de cores, o branco, né, que se destaca. E aí, é interessante que num dos discursos do narrador, que parece que o narrador está lidando com essa coisa do discurso do pássaro, num discurso ele vai dizer assim, ele materializa a questão, metade do conto, ele diz assim, o pássaro diz, ordeno
ordeno-te que vás por este país fora e diga a todos os homens que se preparem para o mundo novo. Os brancos vão partir e os pretos ocuparão as casas, os palácios, as igrejas e os quartéis, e a liberdade há de reinar para sempre. A questão da liberdade, né? Então, para fazer as amarrações do conto, tem essas, vamos dizer, esses imbricamentos e essa completude para a gente entrar no signo texto do sonho. Então, esse sonho tem um quê? Eu até destaquei nos códigos, nos fechos de sentidos, a questão do psicanalítico, né? Sonhos, repetições do sonho, o sonho se repete, e depois o trágico, a palavra se torna trágico o discurso do pássaro, ele vai dizer, o narrador vai dizer, coloca, né? Então a gente tem as profissões mostrando a passagem de enfermeiro, curandeiro, faroleiro, e depois no simbólico as penas do pássaro que eram colocadas e os doentes ganhavam alento. E também a poeira vermelha. Tem uma passagem lindíssima, mas aí vocês vão ler o conto, tem que ler o conto, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Poeira vermelha como bonecos à espera de um sopro. Né? Então, os homens que vinham procurar a casa do Justo Santana eram homens sujos de um pó vermelho, tipo barro vermelho. E aí o narrador faz esse jogo entre o barro e o sopro divino que dá o alento. Por isso que a palavra alento também é importante nesse conto. E do vocabulário que eu falava antes, tem o discurso trágico, o terrorismo, a sublevação. Então tudo isso tem muito explícito e ao mesmo tempo está diluído. Só vai perceber esse teor entre o sonho e a realidade quem explorar, então, ler assim com esse interesse, assim, de se envolver com esse conto. Um conto assim que pode nos trazer muitos ganchos para rompermos, inclusive, padrões de leitura. Né? Então, vejamos que a professora Rita, ao início dos contos que ela reúne, de contos africanos, ela eu até acho que vale a pena se voltar a esse trechinho dela, né, da professora Rita, que eu fiz a leitura no início. Quem estiver habituado a encontrar apenas nos noticiários as terras e os povos africanos reduzidos à violência e à miséria vai se surpreender. É verdade que esses problemas fazem parte de sua história e principalmente de seu presente. Mas não são os únicos fatos a serem destacados. As literaturas africanas são chaves para penetrar os muitos mundos que o continente guarda, desvendando alguns de seus mistérios pelas palavras. Então, só nesse conto, nós vimos assim esses mundos, né? No caso, a questão dos tempos, a questão das profissões, a questão do geográfico, as passagens, como que os trânsitos se davam por interesses, né? E esse processo de desterritorialização do africano, aqui eu não desenvolvi isso, daria para a gente poder fazer um estudo a partir disso, a desterritorialização, né? Então o Justo Santana é tirado de uma região perto do Rio Zaire, mandado para Namíbia. De Namíbia ele vai subir para Cabo Verde. De Cabo Verde ele desce para Luanda, para a capital. Então esses deslocamentos da personagem contra a sua vontade. Então eu deixo essa leitura que me trouxe vamos dizer, um gosto para cada vez mais trilharmos a literatura feita por escritores e escritoras do continente africano, que para nós, no caso, esses 5 países, não apresentam dificuldade com a língua. Então, se nós podemos estar lendo para descobrir, né, para nos engrandecer uma literatura que tem a sua história já agora, com praticamente as literaturas pós-coloniais são 50 anos de literatura,
temos agora essas inter-relações editoriais, e recordo então, finalmente, um projeto bem interessante, que parece que a ideia de projeto é muito vigorosa, ela é muito enriquecedora. Quando o professor Leandro Garcia, que eu mencionei no início, que ele dizia, olha, precisamos pensar nos processos de colonização e descolonização, que a gente vai trabalhar com literatura africana, que a gente não perde, pelo contrário, ganhamos muito, está por dentro da tessitura, por dentro deste conto nós temos isso. E aí o professor Leandro Garcia, faz um tempo, um pouco mais que um ano, não sei se chega a 2 anos, ele fez um projeto com Cabo Verde, e como ele teve a possibilidade de fazer via marinha, ele conseguiu fazer deslocar do Brasil para Cabo Verde, para 2 bibliotecas, 2 centros de estudo e cultura em Cabo Verde, fez deslocar livros brasileiros. Então o projeto do professor Leandro, em suma, o professor Leandro foi fazer conferências em Portugal e Cabo Verde, e foi convidado, e ficou animado, depois de tudo que viu, com a possibilidade de a gente fazer esse intercâmbio e mandar, enriquecer as bibliotecas de lá. A dificuldade que é levar livros do Brasil para a Europa ou para os países africanos de língua portuguesa, eu não sei mensurar essa dificuldade, mas é uma dificuldade, não é um trânsito assim tão fácil de fazer. E ele conseguiu, então, dentro desse projeto, primeiro fazer a recolha entre professores, jornalistas, intelectuais brasileiros e cidadãos e cidadãs brasileiras que queriam disponibilizar livros, mandamos para ele, para Minas. De lá então ele, eu não me recordo se foi para Minas ou para Petrópolis, o professor Leandro é do Rio e trabalha em Belo Horizonte, e aí de lá então saíram as fragatas que ele conseguiu num projeto junto com a Marinha, que iriam já se disponibilizar e levar então um volume de livros. O projeto se realizou com sucesso, eles em Cabo Verde receberam com muito gosto, e eu, quando estive há 2 anos e pouco, estive na Fundação Palmares de São Paulo, eu estive conversando com um escritor de Cabo Verde, Filinto Elísio, e gostei demais, e ele falando dos interesses que eles têm por nossa cultura brasileira, nossa literatura, de modo que me parece que projeto assim dão frutos. E eu quis trazer também esse relato final, e trazer esse conto, e trazer uma conversa sobre literatura africana dentro do sistema de literatura de língua portuguesa, entre Brasil, Portugal, etc., também com o propósito de despertar o gosto, para que outros jovens procurem ler a literatura africana. Então, no futuro, nós teremos aí grandes retornos, né? Tanto do ponto de vista de civilidade, como do ponto de vista de imaginários. E vamos desvestir um pouco uma imagem que insistem em colocar para a África, que é uma imagem dessa África dos problemas, mas deixando que a gente acaba não vendo, encobrindo as belezas, as riquezas, os trânsitos, as movimentações e a vivacidade que o continente, em especial nos países de língua portuguesa, tem. Né? Agradeço a todos que me ouviram até agora. Eu vou encerrando essa aula de hoje. Então, e deixando aqui um abraço a todos e todas, e que se disponham a ler literatura africana, vale a pena.